No vídeo de hoje a gente vai falar sobre hidrolato. Hidrolato o quê? Calma, depois da vinheta você vai descobrir o que é hidrolato. Olá, o meu nome é Flávia Sardinha, eu sou educadora e empreendedora. Eu tenho uma marca de cosméticos naturais que se chama Um Começo. Eu também sou habitante do planeta Terra e de repente eu sei uma ou outra coisinha a mais sobre determinadas coisas que a gente gosta de fazer com a natureza. E uma delas é hidrolato. No último vídeo do canal eu mostrei um pouquinho da feira que eu fiz e essa foi a maior pergunta, essa foi a grande dúvida que todo mundo que chegava lá na minha banquinha perguntava. Hidrolato? Mas o que é hidrolato? Então as pessoas viam essas nossas queridinhos sprays aqui e... Ah, mas é spray de ambiente? Ah, mas é sprayzinho assim aromático? E eu ficava como minha mãe falava, uma cara de tacho. Por quê? Hidrolato é spray de ambiente? Pode ser. Hidrolato é spray aromático? Pode ser, sim. Mas hidrolato é muito mais do que isso. Se numa feira, às vezes eu não tenho tempo de parar. Menina, senta aqui, deixa eu te contar sobre o que é o hidrolato. Mas aqui no meu canal do YouTube eu tenho. Então, senta aí que a gente vai conversar sobre o que é hidrolato e por que ele é muito mais do que simplesmente um spray aromático. Se você também habita esse planeta Terra, como eu costumo dizer, você já deve ter se deparado, certeza que você já ouviu falar em lavanda, em alecrim, manjericão, gerânio, você já conhece essas plantinhas. De repente, você também já ouviu falar sobre os extratos, que são aquelas garrafinhas, você viu umas coisas assim que a sua avó de repente fazia, ou até mesmo você faz, se você tem um pezinho no natural. Se você gosta muito mais do natural, talvez você já tenha ouvido falar sobre aromaterapia e os óleos essenciais. E se você não ouviu falar, tem videozinho para que você consiga ver. Mas e hidrolato? Talvez você até já tenha ouvido falar. Se você quer me ouvir falar sobre isso, vamos continuar. E se você não ouviu falar, vamos agora aprender o que é. Mas para falar sobre hidrolato, eu preciso falar sobre óleo essencial, porque a forma de extração do hidrolato, ela está em conjunto com a forma de extração do óleo essencial. Eu sei que existe mais de uma forma de extrair óleo essencial. Porém, vamos simplificar e vamos falar sobre a forma mais comum. Aqui a grande maioria dos nossos óleos essenciais são extraídos pela destilação de arraste a vapor. Ok, e o que é destilação de arraste a vapor? Então, existe um destilador, ele é um aparelho que resumidamente você tem um balão ou uma caldeira, seja lá o que for, em que tem água ali, né? E em cima desse balão você tem a planta. Então, basicamente, o que a gente faz é aquecer aquela água que vira vapor e passa pela planta, por aquele outro balão em que vai estar cheinho de planta. Então, e se você observar o processo, é justamente isso que acontece. A água fervendo, que vira vapor, passa pela planta arrastando e aí passa por um condensador e nesse processo de arrastar, esse vapor de água, ele arrasta as propriedades, os determinados componentes químicos que constituem aquela planta e vai caindo num outro recipiente. E dali você consegue extrair tanto óleo essencial quanto hidrolato. Qual a diferença entre óleo essencial e hidrolato? Muitas diferenças, né? Tanto que a gente consegue separar o óleo essencial daquela água, que depois a gente vai chamar de hidrolato, justamente porque o óleo essencial tem uma densidade diferente. Na verdade, é por isso que o óleo essencial começou a ser chamado de óleo, porque ele se separa da água. Interessante, né? Se você conhece um pouco mais sobre o óleo essencial, você sabe que o óleo essencial é extremamente concentrado, muito aromático, um produto que a gente não recomenda aplicar puro na pele justamente por conta dessa concentração, muito diferente do hidrolato. Mas eu quero voltar novamente para a gente tentar entender e resumir isso. Você tem água, essa água é aquecida, essa água vira vapor, essa água passa pela planta ali que você está
querendo extrair as propriedades. Esse vapor aromático, cheio das propriedades daquela riqueza daquela planta, ele passa por um condensador para virar novamente água. E aí você tem um produto. O produto é uma parte hidrolato, a grande maioria daquela parte é hidrolato, e uma outra parte que é óleo essencial. Flávia, se você for inteligente o suficiente, eu espero que você seja Flávia, porque eu já ouvi falar tanto sobre óleo essencial, mas eu nunca ouvi falar sobre hidrolato. É uma ótima pergunta. Eu também me faço essa pergunta. A gente também se pergunta isso. A questão é que há bem pouco tempo atrás, os hidrolatos eles não eram produtos comerciáveis. Normalmente as pessoas até, existem relatos, eu nunca ouvi falar sobre, nunca vi isso sendo acontecido, mas o hidrolato ele era descartado. Quando a gente faz uma destilação, a gente produz muito mais hidrolato do que óleo essencial. Mas antigamente foi recentemente que o hidrolato começou a ser valorizado como um produto também com propriedades que poderia ser comercializado e utilizado por conta das suas propriedades terapêuticas e medicinais. E aí, quais são as vantagens do hidrolato em relação ao óleo essencial? Uma das coisas mais bacanas é que, diferente do óleo essencial, o hidrolato pode ser aplicado puro na pele. E eu mostro isso quando eu falo, por exemplo, da máscara de argila. Um hidrolato, ele é aromático? É. Ele tem aroma de óleo essencial? De repente, não. Ele tem propriedade terapêutica? Ele tem propriedades medicinais? Tem. Ele pode, inclusive, uma das coisas mais bacanas de um hidrolato, porque ele é muito versátil. Ele pode ser aplicado como spray bucal, como spray de ambiente, ele pode ser aplicado como tônico facial, ele pode ser aplicado em conjunto de máscaras de argila. Eu também gosto de usar hidrolato para lavagem das minhas partes íntimas. Também é muito interessante para ser aplicado como, por exemplo, um spray limpante para bundinha de neném. Ao contrário do óleo essencial, o hidrolato praticamente não tem contraindicação, então é um produto extremamente recomendado para as mamães, para usar nos bebês, em criancinhas, ao contrário dos óleos essenciais que a gente precisa de determinadas precauções. E ele também vai ser muito utilizado em produção cosmética. Então, quando a gente vai fazer um shampoo, quando a gente vai fazer um condicionador, normalmente aquela água daquele produto, eu gosto, né, de substituir por hidrolato, sempre que eu tenho disponível. Ah, mas então o hidrolato tem a mesma propriedade do óleo essencial? Isso é uma polêmica, isso depende. Porque vocês lembram quando eu expliquei como que o óleo essencial e o hidrolato, o óleo se separa daquela água? E o que isso quer dizer na prática, né? Na química, na parte que a Flávia gosta, mas que a gente não quer complicar a vida? Isso quer dizer que aquele vapor, quando ele arrastou aquelas determinadas moléculas, as plantas têm várias moléculas diferentes. Algumas moléculas elas são miscíveis, elas se misturam, elas se diluem na água e outras moléculas vão se diluir em óleo, né? Então a gente não pode dizer que dentro de um hidrolato tem necessariamente as mesmas moléculas que tem dentro de um óleo essencial. Isso quer dizer que ele não presta? Muito pelo contrário. Isso quer dizer que ele tem as mesmas propriedades? Provavelmente sim, mas talvez ele tenha algumas coisas diferentes e até mesmo por isso que um hidrolato não vai ter necessariamente o mesmo aroma de um óleo essencial, porque os componentes químicos, as moléculas que estão ali, que foram arrastadas da mesma planta, mas elas podem ser levemente diferentes. Eu acho isso maravilhoso. Agora, peraí. Deixa eu respirar um pouco, porque eu tô falando pra caramba. Deixa eu pegar uma água aí e a gente vai continuar o papo. Então vamos voltar àquelas queridas pessoas que foram lá na minha banquinha, na última feira, no último evento que eu participei e que viram essas coisas aqui e de forma muito lógica perguntaram: é spray de ambiente? O que eu posso responder para elas agora? O que você responderia para elas agora? Será que você responderia diferente de mim? Porque eu respondi sim, mas é muito mais do que simplesmente um spray de ambiente. Inclusive, vou colocar novamente o card aqui daquele vídeo onde eu falo sobre como usar óleo essencial. Eu expliquei, né? Eu mostrei uma forma de fazer um spray de ambiente. Normalmente, quando a gente faz spray de ambiente com álcool, quando a gente faz spray de ambiente com óleo essencial, a gente usa álcool, né? Porque o álcool também é um carreador, o óleo essencial também se dilui no álcool. E
hidrolato não tem álcool, é até por isso que a gente pode usar assim como tônico facial, como spray bucal, porque é um produto que é basicamente água aromática, água potencializada, água energizada com as propriedades daquela planta que estava ali. Eu espero que vocês não estejam conseguindo ouvir, mas o Valdir está serrando e eu consigo ouvir o barulho da serra dele aqui. Depois a gente vai ter um outro vídeo que eu vou te mostrar para vocês esse projeto bacana que a gente está fazendo, o que a gente vai inventar. Então vamos lá, vamos continuar aqui com o hidrolato. Ah, Flávia, então quer dizer que eu posso fazer hidrolato em casa? Essa é uma das grandes perguntas, muita dúvida, provavelmente você até vai achar aí, receitinha de como produzir hidrolato em casa. A não ser que você tenha um destilador, um aparelho de destilação, você não consegue produzir hidrolato em casa. Porque aí você pega água, pinga umas gotinhas de óleo essencial, sacode. Isso é hidrolato? Se você assistiu esse vídeo todo, você sabe que isso não é hidrolato. Primeiro que o óleo essencial não vai se diluir naquela água, né? E segundo que hidrolato não é necessariamente isso. Aqui pode ter óleo essencial, mas não dessa forma. Ah, mas se tiver um solubilizante, vamos dizer que você é tipo mais entendida, eu sei que existe um solubilizante. Aí eu vou colocar água aqui e vou pingar umas gotinhas, vou botar esse solubilizante e aí vai se misturar e vai dar certo. Vai dar certo? Não vai ser hidrolato, porque para ser hidrolato precisa ter sido destilado. Hidrolato é uma nomenclatura, ele quer dizer aquela água que passou pelo processo de destilação. Por isso que, a não ser que você tenha um destilador, você não consegue produzir hidrolato em casa. Eu adoraria ter um destilador. Se tiver algum patrocinador aí, uma coisa que é o meu presente que eu pretendo dar para mim mesma em breve e dar para todas nós, é ter um destilador para produzir meus próprios hidrolatos, porque são muito mais fáceis de serem produzidos. Isso é uma das coisas bacanas. Enquanto assim um óleo essencial requer uma quantidade bem maior de planta para você conseguir extrair, às vezes uma gotinha, o hidrolato a gente consegue extrair com mais facilidade, e é até mesmo por isso que o hidrolato é um produto bem mais barato do que um óleo essencial, porque às vezes num processo de destilação você consegue 10 ml, 100 ml de óleo essencial, enquanto você está conseguindo litros e litros e litros de hidrolato. Agora, por que o hidrolato, né, ele já não é tão comercial? Assim, primeiro, ele tem um valor inferior, tendo um valor, e ele é muito volumoso. Então isso quer dizer que, enquanto o cara tá lá transportando a nossa lavanda francesa, vem um frasquinho de 10 ml até aqui, e é um negocinho desse tamanho, viajando, imagina litros e litros de hidrolato sendo produzido, sendo transportado. Então o custo é uma das questões, né, para dizer que a gente não tem tanto hidrolato importado, para ser um produto que não tem tanta interesse comercial, embora ele tenha muitas propriedades, inclusive ele está sendo considerado, né, a aromaterapia do futuro, porque de certa forma eu acho que é uma mistura entre homeopatia e aromaterapia, porque as dosagens são muito mais baixas. Isso não quer dizer que eles não tenham propriedades. A gente às vezes cai nessa coisa de achar que tudo que é muito forte é o que vai atuar, então quanto mais forte melhor. Não caia por isso, porque a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. E como eu já falei, o hidrolato é uma forma muito segura de usar, de se aproveitar do poder aromático das plantas. Respirar novamente para ver ainda o que eu não falei com vocês. E beber uma água. Talvez você não tenha ouvido tudo que eu falei até então e possa estar achando que, peraí, então, deixa eu pegar aqui umas lavandinhas ou um alecrim ali que eu comprei que eu peguei da minha cozinha ou que eu comprei na feira, vou fazer um chá e vou ter hidrolato. Quem sabe essa resposta? Será que dá certo? Não. Se você pegar uma planta, seja lá um alecrim, uma lavanda, um gerânio, um manjericão, não interessa, colocar numa água que esteja bem quente, né? E para fazer o que a gente chama de chá, que na verdade é uma infusão, você está fazendo uma infusão. Você não está fazendo hidrolato. Por quê? Hidrolato é produzido por destilação.
Provavelmente ficou muitas coisas de fora. Esse é um tema profundo, a gente escreve livros, a gente faz curso e a gente continua estudando e aprendendo sobre hidrolatos. Mas eu acho que eu consegui nesse tempo responder com um pouco mais, assim, acalmar o meu coraçãozinho, porque às vezes numa feira, num evento, a gente não tem essa possibilidade de eu senta aqui, daí vamos conversar mais sobre hidrolato, como eu posso fazer aqui no canal. Então, meu objetivo era apresentar um pouco mais sobre essa delícia, que é provável que você esteja cada vez escutando falar mais, como uma alternativa do uso dos óleos essenciais, não para substituição, mas para usar em conjunto como uma forma muito mais segura de uso e com uma multiplicidade de possibilidades. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, porque isso ajuda que eu chegue a outras pessoas que, tal como você, têm interesse em cuidar, em tratar de si mesmo e do nosso planeta de forma mais natural. Se você ainda tem dúvida sobre o hidrolato, se você acha que eu falei alguma besteira, me escreve nos comentários. E se você acha que alguém possa ter muito interesse em ouvir essa mensagem, compartilhe.